Eu estava no meu sofá, com a paz de quem finalmente aprendeu a diferenciar silêncio de abandono, quando o telefone tocou. Número dos meus pais. Traduzindo para o meu idioma interno, sirenes, fumaça, e uma placa piscando perigo, gente folgada a seguir. Atendi porque, apesar de toda a minha prática, ainda não aprendi a bater o telefone na cara de quem me deu vida. Falha de caráter, talvez. Ou, vá lá, bondade enviesada com ironia por cima. Filha, precisamos passar uns dias com você, disse a minha mãe, com a voz doce que ela usa quando quer rifar minha sanidade e meu saldo emocional. O aluguel venceu e a proprietária está sendo intransigente. Sabe como é, tempos difíceis. Aluguel venceu é uma poesia objetiva. Alguém prometeu pagar, não pagou, e agora quer reinventar a geografia do lar usando a minha casa como colônia de férias permanente. Respirei fundo. Escolhi palavras com pinça. Uns dias? Quantos dias cabem nesse uns, mãe? Porque uma semana tem 7 dias, um mês tem 30, e vocês têm o dom de esticar calendário igual chiclete. 2 ou 3, no máximo, ela falou, e eu ouvi o ruído característico de quem está cruzando os dedos e olhando para o teto. Até resolvermos tudo. Tudo, no dialeto familiar, significa nada sendo resolvido por muito tempo. E ainda faltava o detalhe, eu sabia. A pausa dramática. O suspiro. Sua irmã vem junto, disse meu pai, como quem anuncia nuvens carregadas. Ela teve os contratempos. Olhei para o teto e fiz a conta do rosário da paciência. Minha irmã tem talento para colecionar histórias e ex-maridos. Também coleciona filhos, cada um de um pai, e um pregador de roupas que ela acha que é um amuleto da sorte. Ela estava, segundo meu pai, separada de novo e, claro, grávida. A matemática não fecha, mas a logística fecha em cima de mim. Aí estava o pacote completo: pais, irmã, 3 crianças, uma barriga, e a minha sala como aeroporto internacional de pouso forçado. Eu ri. Alto. Não pelo humor, mas pelo instinto de sobrevivência de quem prefere a gargalhada ao rompante. Rir é meu colete salva-vidas. Tragam, eu disse. Tragam tudo. Tragam a árvore genealógica e os passarinhos do quintal, se quiserem. Só me avisem quando estiverem na esquina, para eu colocar a chaleira no fogo e a minha sanidade no freezer. Desliguei. Olhei para minha casa, meu território cuidadosamente civilizado, e fiz um inventário mental daquilo que eu ainda podia proteger. Era um apartamento pequeno, mas não microscópico, com 2 varandas que eu tratava como templos, um canto de plantas e outro com uma rede que eu chamo de psicóloga sem diploma. Eu tinha comprado o meu apartamento na praia. Um presente para mim, resgatado numa oportunidade daquelas que o universo manda só para quem paga boletos na data, sonha grande e não tem medo de trocar de cenário. Só que esse apartamento estava alugado. E, sim, os meus pais não sabiam. Isto não foi descaso, foi estratégia. Quando você tem família que confunde a ajudar com doar a própria vida, o sigilo arquitetônico é legítima defesa. Passei o resto do dia em modo pré-guerra. Tirei objetos frágeis da sala, escondi minha taça preferida, dei tchau para as velas aromáticas e guardei minha coleção de canecas com frases passivo-agressivas, porque eu conheço meu povo. Eles têm aquele talento raro de transformar qualquer decoração em prova material contra mim. No fim da tarde, recebi mensagem da minha mãe: estamos chegando. Tradução: comece a rezar. Fui abrir a porta e me deparei com um cortejo digno de filme cômico que finge que não é tragédia. Meus pais vieram com 2 malas cada, porque há uns dias a não cabem no mochilão, né? Minha irmã, com cara de quem esqueceu o manual de instruções da própria vida, carregava uma mochila, um carrinho, 2 travesseiros e 3 crianças com jeitos e cabelos diferentes, todos muito vivos e cheios de opinião. No meio do desembarque, ainda tinha a barriga da minha irmã, apontando como uma seta para o futuro caos. Filha, que saudade, disse minha mãe, e me abraçou com força. O abraço tinha o peso de quem ia se pendurar na minha casa como quem pega carona. Saudade de mim ou da minha geladeira? Perguntei, sorrindo daquele jeito que parece gracinha mas é vacina. Dos 2, ela disse, rindo. Sabe que sua geladeira tem uma energia que alimenta a alma. A alma, no caso, era o estômago da pequena galera.
Minha sala virou, em questão de minutos, uma zona de distribuição de brinquedos, casacos, sacolas e pedidos. A criança menor pediu suco. A do meio queria desenho animado. A maior perguntou se a minha TV tinha aquele aplicativo que eu não assino por princípio. Minha irmã suspirou, dizendo que as crianças estavam sensíveis porque é muita mudança. Eu mordi a língua para não responder que sensível mesmo estava o meu nível de tolerância. Filha, meu pai disse, passando a mão pela barba como quem ensaia autoridade, amanhã cedo podemos ir passar uns dias no seu apartamento da praia, né? A mudança de ares ia fazer bem para todos. Eu pisquei devagar. O meu apartamento da praia. Aquele que eu comprei numa oportunidade, com a cabeça fria e o coração quente, e que eu aluguei por sabedoria, não por necessidade. Eu estava, no momento, muito bem na minha casa de cidade. Meu apartamento na praia tinha inquilinos com contrato, paz e, principalmente, uma porta que eu não queria ver invadida pelo colapso ambulante da minha família. Meus pais achavam que seria simples, tipo pega a chave e vamos. O que eles não sabiam era que a chave estava no bolso da imobiliária, e o boleto, vencido, estava no porta-retratos da responsabilidade. Podemos, eu disse, com aquela serenidade que antecede uma aula prática de realidade. Amanhã cedo. Levem roupas leves, protetor solar e a expectativa de que o mar resolve tudo. O mar não resolve, mas afoga a vontade de brigar. E já é um serviço. Minha irmã bateu palminhas. As crianças gritaram praia em coro. Minha mãe sorriu como quem acabou de confirmar que a vida ainda tem milagres. Meu pai relaxou os ombros, certo de que estava tudo encaixando. Eu fui preparar o jantar, não por obrigação, mas para manter o controle do território. Quem cozinha decide o ritmo e as pausas. Fiz arroz, legumes e frango. Tudo temperado com a sutil ironia de quem sabe que vai ter que impor limites usando pratos e horários. Durante o jantar, eles começaram o festival de a gente estava pensando. A frase favorita de quem pensa por cima da minha cabeça. A gente estava pensando, disse minha mãe, mexendo na salada como se fosse um globo de cristal, que talvez ficar na praia um pouquinho além de 2 ou 3 dias fosse bom para sua irmã. Ela precisa de descanso. O médico falou. O médico falou que eu preciso de repouso, disse minha irmã, pousando a mão sobre a barriga como uma atriz que finalmente achou a iluminação perfeita. E as crianças amam areia. É terapêutico. A areia é ótima, eu disse. Cura o joelho ralado e ensina limites. Porque a maré sobe, desce e ninguém pede licença. A praia é uma metáfora de convivência. E sim, a gente vai. Um pouquinho. Meu pai me olhou com a sobrancelha erguida. Ele conhece meus ampouquinhos. Já viu um passarinho bater na janela. Já viu. Mas, tomado pelo otimismo de quem não paga a conta, decidiu acreditar no destino. Depois do jantar, cada um achou sua cama. Eu cedi o meu quarto maior para meus pais, porque ainda tem uma parte do cérebro que se ilude com a ideia de a respeito aos mais velhos. Minha irmã ficou no quarto de hóspedes com as crianças. Eu montei um acampamento na sala com minha psicóloga e meu senso de humor como travesseiro. Antes de dormir, abri o aplicativo do condomínio da praia e mandei mensagem para a síndica, que é objetiva como um raio-x. Oi, querida. Amanhã vou passar para uma vistoria de rotina. Tudo certo com o apartamento número tal? Recebi uma notificação de boleto vencido da administradora anterior, mas acho que é confusão do sistema. Tudo certo, sim, ela respondeu quase de imediato, porque pessoas organizadas funcionam mesmo à noite. O boleto pertence à antiga locadora, que não atualizou a base. Já entramos em contato. Os inquilinos estão com tudo em dia. Se passar, avise antes. Perfeito. Eu não ia invadir a casa de ninguém. Eu só ia passear, constatar a intransponível barreira da realidade, e assistir à colisão entre expectativa e contrato. A vida às vezes é generosa e entrega a cena exata que você precisa para encerrar um argumento. Dormi aquele sono leve de quem mora com uma trupe que sussurra alto. De madrugada, uma criança chorou, outra pediu água e a terceira insistiu que o travesseiro tinha cheiro de lua. Eu ofereci um cobertor e uma parábola: lua tem cheiro de mar, e manhã tem gosto de banana com aveia. Funcionou por uns minutos. Aí recomeçou.
Na terceira rodada, dei risada sozinha. Quando a realidade vira novela, eu viro narradora. De manhã, o sol bateu na janela com aquele ímpeto que eu chamo de dedo de Deus. Fiz café, preparei sanduíches, organizei sacolas. Minha mãe apareceu na cozinha com a expressão beatificada de quem acredita que destino se organiza em torno da vontade dela. Você é um anjo, ela disse, dando um beijo no meu rosto. Não exagera, mãe. Anjo que paga IPTU e compra desinfetante é trabalhador com asas. Saímos. O carro parecia um navio engolindo malas, crianças, travesseiros, baldes, paz e um urso de pelúcia chamado Capitão. A trilha sonora foi um mix de perguntas de crianças, palpites de adultos e minhas respostas curtas para não alimentar esperanças. Chegamos à praia com o vento abrindo caminho. Minha irmã chorou no banco do passageiro, emocionada. Meu pai se ajeitou no banco com ares de enfim, paz. Minha mãe comentou que o cheiro de maresia rejuvenesce a pele. Eu achei que rejuvenesce o sarcasmo. Estacionei. Descemos. Andamos até o prédio. A portaria continuava a mesma, com aquela cara de quem sabe de tudo e não comenta nada. Cumprimentei o porteiro, que me conhece pelo nome, conhece meu humor, e sabe que eu sou capaz de fazer piada em velório. Ele me deu um bom dia quase cúmplice, como quem entrega um ingresso de plateia. Vim dar uma olhada no apartamento, eu disse. Rotina. Claro, ele respondeu, com o sorriso de quem já tinha notícia boa para mim e péssima para os outros. Os inquilinos estão viajando esta semana. Só atenção à correspondência, que chegou um envelope da administradora antiga. Acho que é coisa de boleto perdido. Eu olhei para os meus pais e minha irmã, que já estavam pensando no quarto com vista para o mar, na sacada com cadeiras de descanso, no almoço de peixe na varanda que eu sempre falei que é perfeita para leituras e cochilos. Eu respirava e sentia o cheiro da ilusão. Subimos. O corredor tinha aquela brisa de prédio que respira. Parei na porta. Minha mãe já estava na vibe onde fica a cozinha. Meu pai, será que cabe mais uma cama no quarto do fundo? Minha irmã, as crianças vão amar o quarto maior. Eu abri a caixinha de correspondência com a calma de quem descasca uma laranja. Lá estava, um envelope da administradora antiga e, por dentro, um boleto vencido. Não meu, não do inquilino, mas um resquício burocrático de um contrato que mudou de mãos e um sistema que insiste em não acompanhar. Tirei o boleto, folheei o papel, e mostrei como quem estende um mapa. Paz. Mana. Aqui está o nosso guia turístico de hoje, contrato, administradora e, de brinde, um boleto vencido que não é do inquilino. Tradução simultânea, o apartamento está alugado, com contrato vigente, e a praia é linda, mas o sofá da sala pertence legalmente a pessoas que pagam por ele. Não somos essas pessoas. Silêncio. Desses que você escuta a mosca pensando em carreira. Minha mãe piscou. Meu pai pigarreou. Minha irmã abriu a boca e fechou, como peixe vendo rede. Como assim alugado? Perguntou minha mãe, tirando os óculos para ter uma visão emocional mais nítida, como se a miopia estivesse nas minhas intenções. Assim, mãe, contrato, firma reconhecida, data de início, data de término. Aquelas palavrinhas que eu adoro e vocês acham que são palavrões. Eu comprei, aluguei, e agora recebo todo mês como se fosse uma pequena dose de parabéns por pensar em você. Mas, a gente veio preparado para ficar, disse meu pai, pressionando as palavras como quem tenta espremer água de pedra. Que bom, eu falei. Vocês estão preparados para a praia. O mar, a areia, o guarda-sol. A hospedagem, não é aqui. Aqui é o endereço da minha responsabilidade. A sua estadia, pai, mãe, é naquele lugar onde eu moro, na cidade, e onde já passamos uma noite. 2, talvez. 3, se você passar no teste de convivência. Minha irmã cruzou os braços e ergueu o queixo num ângulo que sempre anuncia tempestade. Você está dizendo que trouxe a gente até aqui para esfregar um papel na nossa cara? Ela perguntou, com o tom de mármore frio de quem confunde limite com provocação. Eu trouxe vocês até aqui para apresentar a realidade, mana. Realidade, essa moça antipática que prefere contrato à emoção. Aliás, apresento também a ironia do dia, o único papel que vocês vão segurar é esse boleto vencido da administradora antiga, que eu já resolvi por e-mail.
O resto, areia. Muita areia. Minha mãe então acionou o repertório clássico, olhos marejados, mão no peito, uma história sobre a infância, a dificuldade, a família unida. Eu conheço cada vírgula. Filha, nós só pedimos uns dias. E eu só ofereci uns dias, respondi. Uns dias no meu teto, com respeito às minhas regras. Eu não ofereci um golpe de estado imobiliário. E, caso haja dúvida, hoje é dia de praia para passear. Sem mala. Sem chinelo estacionado no meu banheiro da praia. Sem roupa no meu varal de mar. Eu abri a porta do hall de serviço e olhei a fachada. O mar estava ali, dono do espetáculo. As crianças, claro, não tinham culpa de nada. Elas vibravam com a perspectiva de mergulho e castelos de areia. Eu me abaixei na altura delas. Vocês vão brincar, sim. Eu prometo. Só que a casa de praia da tia é casa de outras pessoas por agora. Mas a praia é de todo mundo. A gente vai comprar um sorvete de fruta e vai sair daqui com a pele cheirando a filtro solar e o cabelo com sal do mar. Topam? As três concordaram como só crianças concordam quando percebem que a vida pode ser boa sem sofá. Minha irmã bufou. Você sempre arruma um jeito de ter a última palavra. Não, eu arrumo um jeito de ter a primeira palavra sobre a minha vida, respondi, levantando. O resto é eco. Meu pai, então, decidiu abrir a bancada do discurso. Filha, sua mãe tem razão. Sua irmã está grávida, não pode passar por estresse. A casa da praia ajudaria muito. É questão de família. Pai, família não é sinônimo de invasão. É nome de rede que segura, não de anzol que fisga e puxa até arrebentar. Você quer cuidado? Eu tenho. Você quer atalho? Eu não tenho. Vai ter banho de mar, vai ter água de cocô, vai ter protetor no nariz igual palhaço. Casa, não. Ele mordeu o lábio, e pela primeira vez desde que tudo começou, a palavra respeito apareceu na sala invisível entre nós. Só que minha mãe não estava pronta para encerrar a luta. E se a gente só instalasse as coisas na varanda? A gente nem entra. Nem entra é a frase mais criativa para dizer vamos morar sem dizer que moramos. Não. Minha irmã, num surto de audácia, pegou a mão das crianças e caminhou em direção à porta do corredor, como quem fosse entrar assim mesmo, por feitiçaria, paredes e bom senso. Eu toquei de leve o braço dela. Não foi força. Foi precisão. E foi a primeira vez que falei sem risinho. Não. Ela me olhou, ofendida. Eu acrescentei, calmamente. A gente não entra em casa alheia. Nem a minha, nem de quem quer que seja. Eu te ensino uma regra importante: quem não paga, não manda, quem não assina, não decide, quem não pergunta, não supõe. Hoje, a gente é turista. Amanhã, quem sabe, aprendizes. O porteiro tossiu, o tipo de tossida que quer dizer estou aqui se precisarem de testemunha. Minha mãe ajeitou a blusa e guardou a emoção no bolso. Então vamos à praia, disse ela, com a elegância de quem perdeu, mas não admite. Vamos, eu respondi. E depois, almoçamos num lugar que eu conheço onde a muqueca respeita mais o paladar que muito parente respeita limite. Descemos. O vento tinha subido um tom. As crianças, soltas, se tornaram pequenas tempestades felizes. Minha irmã caminhava arrastando o chinelo, praticando o esporte olímpico preferido dela, o monólogo silencioso da vitimização. Meu pai fazia contas invisíveis no ar. Minha mãe, eventualmente, relaxou os ombros. Eu pisava na areia e, cada vez que o pé afundava, eu lembrava que firmeza vem de plantar. A maré entrava e saía e, naquela coreografia, eu via um mapa, aproxima, recua, volta, mas não invade. A natureza sabe o tamanho de cada passo. Gente é que esquece. Passamos a manhã inteira no ritual do sal e do sol. Ensinei as crianças a construir castelos que a água leva, para aprenderem cedo que nada é tão sólido que não possa mudar. Dei risada com as caras que elas fizeram quando provaram água de cocô. Usei chapéu. Reforcei o protetor solar como quem assina um armistício com o astro-rei. E respirei. O mar, para mim, é uma sala de espera onde a vida vem chamar pelo nome.
No começo da tarde, sentamos debaixo de um guarda-sol e comemos peixe grelhado. Minha mãe, já um pouco mais humana, disse: "Você sempre faz parecer simples." Não é simples. Eu só não transformo preguiça em poesia, respondi, mordendo o limão. E não chamo invasão de carinho. Minha irmã ficou em silêncio por uns bons minutos. Era quase um milagre. Depois, soltou: "Você sabe que eu não tenho para onde ir." Sei. E sei também que você confunde teto com prêmio e ajuda com servidão. Na minha casa, todo mundo colabora. Crianças, eu peço para ajudar a juntar brinquedo. Adultos, cuidam de louça, de roupa, de silêncio. E ninguém, eu repito, ninguém, decide a minha vida por mim. Se você topa esse combinado, a gente volta hoje para casa e faz um quadro de tarefas. Se não topa, eu te ajudo a encontrar um abrigo temporário decente, ou a combinar com a mãe e o pai algum plano que não vire condenação perpétua para mim. Escolhas. Minha mãe tentou invocar a carta secreta. Mas você é a mais organizada. Justamente por isso não serei a mais explorada. Meu pai mexeu no guardanapo, olhando para o horizonte como quem tenta encontrar no mar uma cláusula que o favoreça. Não o encontrou. Quando o sol começou a deitar, eu anunciei: hora de voltar. No caminho, passei na portaria para assinar o livro de visitantes. O porteiro me entregou, discretamente, o envelope do boleto vencido. Eu guardei na bolsa como quem guarda um troféu de comédia. Em casa, à noite, abri o envelope, destaquei o papel e deixei sobre a mesa, um marco silencioso, uma lembrança material do que eu disse e do que eles preferiram não ouvir. A rotina da noite foi a mesma dança de travesseiros, copos d'água e pedidos infinitos das crianças. Eu ajudei porque gosto delas e porque sou adulta, não mártir. Depois que todos dormiram, abri o caderno onde escrevo meus protocolos de emergência. Não é diário. É manual de sobrevivência. Escrevi: plano para quando a família confundir amor com apropriação. Primeiro, respira. Segundo, define limites como quem risca faixa de pedestre. Terceiro, oferece alternativas. Quarto, dá risada das tentativas de golpe manso. Quinto, caminha. Sempre. Quando fechei o caderno, meu telefone vibrava com uma mensagem do meu pai: amanhã conversamos com calma. A gente só quer o melhor para todos. Eu respondi: amanhã, combinamos tarefas. O melhor para todos começa quando ninguém toma o que é de um. Ele visualizou e não respondeu. Às vezes, silêncio é um acordo tímido. Apaguei as luzes. Deitei na rede, minha psicóloga sem diploma. O vento que entrava pela janela cheirava a promessa de tempo firme. Senti o corpo inteiro pesado de mar. Sorri no escuro. Eu sabia o que viria: a negociação. A insistência. A tentativa de instalar uma escova de dentes no meu banheiro como bandeira de conquista. Eu também sabia a minha resposta. Não. Mas com afeto, com humor, com as mãos firmes. Entre um pensamento e outro, veio uma lembrança da minha avó me dizendo: quem tem casa é quem cuida do telhado. Quem tem coração é quem cuida de si. Eu tenho os dois, vó. E tenho também um boleto vencido que vale mais que discurso. Amanhã, quando a conversa escorregar para a chantagem emocional, eu coloco o papel na mesa como quem coloca um espelho. E quando tentarem zombar de mim, eu vou rir. Rir para não dar uma paulada. Que é, no fim das contas, a minha religião. Adormeci ouvindo a cidade respirar. Eu sabia que aquela história estava só começando. O só por uns dias já acenava, em algum lugar do futuro próximo, com malas novas e desculpas repetidas. Eu ia precisar de luz, brisa, café e respostas curtas. Eu tinha tudo isso. E mais, eu tinha um senso de humor afiado bastante para cortar a corda da manipulação sem derrubar ninguém no chão. Por enquanto. Quando o dia seguinte nasceu, eu estava pronta. E, acredite, eles também. Só que eu tinha uma vantagem: eu já conhecia o roteiro inteiro e, desta vez, era eu quem segurava a caneta. Acordei com o barulho de panela. O tipo de barulho que anuncia desordem em nome da ajuda.
A cozinha, que na noite anterior era território neutro, agora parecia um reality show de sobrevivência. Minha mãe estava fritando alguma coisa com tanto óleo que parecia querer ungir o fogão. Meu pai lia o jornal como se fosse 1987, e minha irmã estava no celular, provavelmente reclamando da vida para alguma amiga cúmplice. Dormiu bem, filha? Perguntou minha mãe, sem olhar para mim, mexendo a frigideira com aquele entusiasmo de quem finge produtividade para disfarçar invasão. Dormi como dá, né, mãe? Entre o choro da Júlia, o pedido de água do Pedro e o travesseiro voador do Davi, acho que tirei os 40 minutos de sono produtivo. Ela riu, achando que era brincadeira. Não era. Eles precisam de rotina, coitados. A mudança mexe com a cabecinha deles. Cabeça era bondade. Aqueles três eram um trio elétrico de energia. No fundo, eu até achava fofo, mas minha paciência tinha um limite de amperagem. Minha irmã levantou o olhar do celular. Você vai sair hoje? Trabalho, mana. Gente adulta faz isso. E se chover? Eu continuo trabalhando. Diferente da fertilidade, responsabilidade não depende do clima. Ela fingiu não ouvir. Eu fingia que acreditava. Enquanto eu tomava meu café, notei que já havia roupas no varal, não minhas. Uma toalha florida, 2 calças infantis, uma camiseta com estampa de unicórnio e uma legging de grávida. Tudo pendurado como bandeira de posse. Suspirei. A casa estava sendo conquistada metro por metro, como se fosse uma guerra silenciosa travada com talheres e brinquedos espalhados. Meu pai, entre uma notícia e outra, comentou: estávamos pensando em ir resolver umas coisas na rua. Tradução: vamos passear e deixar as crianças com você. Ótimo, respondi, olhando pro relógio. Só não esqueçam de levar as crianças. Elas adoram a rua. É educativo. Minha mãe fez uma careta de mártir. Mas e se elas cansarem? Aí vocês descansam junto. A união faz a força. O olhar dela dizia ingrata, mas a boca respondeu: tá bom, filha. Quando saíram, respirei o primeiro ar de liberdade do dia. Sentei na minha rede, que já começava a perder o cheiro de tranquilidade e ganhar aroma de caos. Peguei meu caderno de anotações e escrevi o título: Manual de Convivência com Invasores Emocionais. Primeira regra: quem não paga o aluguel não pode mudar o sofá de lugar. Segunda: quem chega dizendo é só por uns dias nunca sabe contar até 7. Terceira: humor é armadura, ironia é espada, paciência é munição de uso limitado. Sorri sozinha. Era bom colocar ordem em papel, já que na casa estava impossível. À tarde, eles voltaram como se nada tivesse acontecido. Minha irmã trouxe sacolas. Eu já sabia, uma lembrancinha para as crianças, paga com meu cartão ou esquecido na gaveta? Não. Pior. Era decoração. Trouxe umas coisinhas para deixar o ambiente mais alegre, disse ela, tirando um vaso cor-de-rosa da sacola. Alegria é relativa, respondi. No meu caso, começa quando não tem coisa cor-de-rosa no meio da sala. Ah, mas combina com a energia da casa. A energia da casa era neutra. Agora é confusão cromática. Ela bufou. A bufada dela é meu despertador emocional, me avisa que a treta vai começar. Meu pai interveio, com aquele tom conciliador que sempre termina em a gente só quer o seu bem, minha filha, não precisa ficar assim. Você tem tanto espaço aqui? Tenho. E cada metro é pago com sangue, suor e boleto. Isso chama conquista, não doação. Minha mãe cruzou os braços. Estamos incomodando? Olhei para a sala. Um brinquedo no sofá, um chinelo no corredor, uma fralda aberta na pia, uma panela fervendo sem tampa. Mãe, o verbo incomodar é muito fraco. Colonizar descreve melhor. Ela se fez de ofendida, aquele clássico teatral que vem acompanhado de suspiro e olhar para a janela. À noite, quando eu finalmente sentei para jantar em silêncio, minha irmã apareceu de toalha na cabeça. A água acabou, disse ela, como se fosse problema da Sabesp. Claro que acabou, mana. 3 banhos infantis, um banho de grávida que durou 25 minutos e uma mãe fervendo panelas de madrugada. Água não é milagre, é conta.
Você poderia instalar um aquecedor maior. Você poderia instalar limites. Ela saiu bufando outra vez. Quando fechei a porta do meu quarto, percebi que ela havia colocado um berço desmontável no meio da sala. Pro bebê sentir que já tem lar. Ri tanto que precisei sentar. A ironia é uma força da natureza. No dia seguinte, encontrei meus pais cochichando na varanda. Senti o cheiro do golpe no ar. Filha, começou meu pai, estávamos pensando, e se a gente ficasse aqui até o bebê nascer? Respirei fundo. Até o bebê nascer. Eles conseguiram transformar uns dias em quase um ano. Interessante, respondi. E depois disso, vocês pensaram em abrir uma pousada familiar ou já vão direto pro programa Acumuladores de Gente? Minha mãe tentou amenizar. É temporário. Até sua irmã se estabilizar. Mãe, ela tem 33 anos e 4 filhos. A estabilidade dela já foi pro espaço. Silêncio. Eu continuei, e, só pra constar, essa casa é minha, não da Santa Casa de Misericórdia. Minha irmã apareceu, mão na barriga, voz trêmula de telenovela mexicana. Você fala como se eu fosse um peso. Você é, mana. Um peso emocional de 80 quilos e um lembrete ambulante de más escolhas. Ela chorou. Meus pais me olharam como se eu tivesse chutado um cachorro. Filha, isso foi cruel. Disse minha mãe. Cruel é achar que a minha boa vontade é herança. Peguei minhas chaves, enfiei no bolso e saí. Fui caminhar até o mercado. Quando a raiva é grande, o carrinho de compras é o melhor terapeuta. Você vai empurrando e pensando em quantas vezes já teve que engolir desaforo com sorriso. Comprei café, papel higiênico e um pacote de pipoca doce, meu ritual de autocuidado. Voltei para casa. Estavam todos assistindo TV como se morassem ali desde sempre. A pipoca acabou virando janta. De madrugada, escutei minha mãe dizendo: amanhã a gente conversa. Ela tá cansada. Eu pensei: amanhã vocês vão descobrir o significado de limite contratual. No dia seguinte, escrevi uma mensagem rápida no grupo da família. Pessoal, amanhã viajo para resolver uns assuntos do trabalho. A casa é pequena, mas as responsabilidades são grandes. Me organizem tudo direitinho, que volto quando der. Eles acharam que era blefe. Mas eu sabia, a comédia estava só esquentando. A próxima cena ia ser uma aula prática de desapego e um pequeno boletim sobre quem realmente paga o preço da hospitalidade. Porque rir para não dar uma paulada é bonito, até o dia em que você percebe que a paulada verbal, bem aplicada, educa mais que qualquer oração. E esse dia estava chegando. No terceiro dia de invasão, eu já estava mentalmente em estado de sítio. A casa parecia uma colônia, panela fervendo, brinquedos pelo chão e uma trilha sonora de vozes que não eram minhas. Meu café tinha gosto de resistência. Minha mãe apareceu na sala com aquele tom de eu preciso te dizer algo, mas quero que pareça favorável. Péssimo sinal. Filha, a gente pensou, talvez fosse bom colocar o nome da sua irmã no contrato de luz. Assim ela ajuda com as contas. Tradução instantânea: querem usar o CPF da grávida para transferir responsabilidades e permanecerem por tempo indeterminado. Que sutileza! Ah, ótimo, mãe. A gente põe o nome dela no contrato da luz, do gás, da internet, e já que ela tá animada, também pode assinar o contrato de aluguel do vizinho, só para aquecer o pulso. Minha mãe fez aquele sorriso nervoso que ela reserva para quando percebe que a manipulação falhou. Meu pai, pragmático como um contador aposentado do apocalipse, emendou: você fala assim, mas a família devia se ajudar. Ajuda é uma coisa, pai. Invasão é outra. E a diferença entre as duas é o tempo que vocês planejam ficar. Minha irmã, sempre pronta para interpretar a vítima, apareceu segurando a barriga. Você tem coração de pedra. Pedra, não. Granito. Polido, resistente e caro. Ela fingiu chorar. Meus pais suspiraram em uníssono, aquele coral de culpa sincronizada que devia vir com legenda: olhem como sofremos criando essa ingrata independente. E foi aí que minha mãe soltou a bomba emocional do dia: você esqueceu de onde veio, filha. Sorri. Eu sempre sorrio quando alguém tenta me atingir com frases de novela. Claro que não esqueci.
Vim de uma casa onde todo mundo dizia só por uns dias. A diferença é que eu aprendi o significado de prazo. Silêncio. Tenso. O tipo de silêncio que até o relógio respeita. Peguei o controle remoto e troquei o canal para a previsão do tempo. Amanhã vai chover, falei. Ótimo para lavar roupa. Só que não na minha máquina, por favor. Meu pai levantou as sobrancelhas. Quer dizer que a gente vai ter que procurar lavanderia? A não ser que queiram voltar pro tempo das cavernas e lavar roupa na pia, sim. Minha irmã murmurou algo sobre a falta de amor, e eu completei: não é falta de amor, é falta de limite. E, sinceramente, o limite é a linha que separa o amor do abuso. No fim da tarde, recebi uma ligação da imobiliária. Senhora, o boleto do aluguel do apartamento da praia já foi quitado. Ah, o som da organização, música para os meus ouvidos. Excelente, respondi. Guardei ele aqui comigo para lembrar que enquanto uns pagam aluguel, outros pagam a língua. Desliguei, olhei para o papel em cima da mesa e sorri. Um lembrete físico da minha lucidez. Naquela noite, preparei o jantar em silêncio. Fiz lasanha, porque ninguém briga com queijo derretido. Quando servi, minha mãe elogiou: você cozinha tão bem, filha. Aprendi quando percebi que fome é o único argumento que funciona em casa. Ela riu sem graça. A tensão pairava no ar como o cheiro de alho. Depois do jantar, minha irmã resolveu assistir a um reality show e gritou da sala: muda para esse canal, é sobre mães guerreiras. Ah, ótimo! Vai se identificar. Só falta a parte da responsabilidade. Ela virou o rosto, ofendida. Você se acha perfeita, né? Não. Eu só sei fazer o que vocês fingem não entender: cuidar de mim mesma. E, antes que viesse outra cena de choro, completei: amanhã de manhã, preciso sair cedo. A casa é de vocês até o meio-dia. Literalmente. Depois disso, não. Vai aonde? Perguntou meu pai. Resolver um pequeno detalhe sobre o contrato daqui. Eles se entreolharam, preocupados. Finalmente algo útil. Fui dormir sorrindo. Na manhã seguinte, vesti minha melhor expressão de calma e saí. Fui direto à imobiliária. Quero deixar registrada uma visita de vistoria, disse a atendente. Só para atualizar o cadastro e confirmar que o imóvel continua sendo ocupado por mim. Ela sorriu. Algum problema? Nenhum. Só precaução. Ultimamente minha casa anda com mais movimento que rodoviária. Assinamos alguns papéis, troquei contatos e voltei para casa. O ar estava estranho. Aquele tipo de silêncio que precede o caos. Encontrei todos na sala. Minhas malas no canto. Que isso? Perguntei. Minha mãe respondeu, teatral: decidimos que seria melhor ocupar a casa da praia, já que você vive ocupada e ela fica lá, parada. Olhei para eles. Não sabia se ria ou ligava para a polícia. Parada? Mãe, a casa está alugada. Tem contrato, inquilino, lei. A gente viu o boleto e achou que estava vaga. Claro, mãe. Porque todo mundo que encontra boleto acha que é convite. Minha irmã interveio: eu já avisei para as crianças que vamos mudar para lá. Suspirei. Pois então avisa também que não vão. Porque o único lugar que vocês vão é pro ônibus da realidade. Meu pai ergueu o tom: você está sendo egoísta. E vocês estão sendo invasores com boa dicção. Peguei o telefone, liguei para a imobiliária e coloquei no viva voz. Oi, Simone. Poderia confirmar o contrato ativo do apartamento da praia, por favor? Ela respondeu sem demora: claro, senhora. O imóvel está alugado até dezembro. Qualquer tentativa de ocupação seria caracterizada como invasão. Desliguei e olhei para eles. Ouviram? Invasão. E eu não costumo compactuar com crimes, nem por laço sanguíneo. Minha mãe tentou desviar o assunto: você tá levando tudo pro extremo. Eu aprendi com vocês, mãe. Vocês sempre foram excelentes em empurrar limites até o abismo. Minha irmã pegou o celular e começou a digitar:
provavelmente postando algum drama em grupo de WhatsApp com o título A Minha Irmã Me Odeia. Eu respirei fundo, olhei o relógio e disse: a propósito, o meio-dia chegou. O que isso quer dizer? Perguntou meu pai, tenso. Quer dizer que, a partir de agora, quem quiser continuar aqui vai pagar o aluguel proporcional. Silêncio absoluto. O quê? Minha mãe arregalou os olhos. Isso mesmo. Aluguel. Ou contribuição de convivência, se preferirem nome mais poético. Minha irmã riu com deboche. Você não teria coragem. A coragem é o que me sobra. E já que o amor de vocês é tão grande, vai ser lindo ver até onde ele vai quando o boleto chegar. Subi pro quarto e fechei a porta antes que o drama recomeçasse. Lá dentro, respirei aliviada. O campo de batalha estava delimitado, e eu finalmente tinha declarado guerra com o que restava de serenidade. Mas no fundo, lá bem no fundo, eu sabia, eles não iam desistir fácil. Gente que confunde amor com hospedagem raramente aprende sem choque de realidade. E eu estava prestes a fornecer esse choque, com recibo e juros. Acordei com meu telefone vibrando sem cerimônia. Era minha irmã, com voz de quem mistura ódio e esperança numa proporção estável. Você vai ter que ceder, ela disse direto, sem rodeios, como se fosse direito adquirido. A gente precisa ficar. Respirei fundo. Já tinha aprendido que respirar é técnica de sobrevivência familiar, tão importante quanto trancar a geladeira quando se tem visita surpresa. Ceder para quê? Perguntei, abrindo o guarda-roupa da paciência e puxando uma peça limpa. Para vocês instalarem residência e boleto no meu nome? Não é assim, ela respondeu, como quem tenta maquiar um absurdo com palavras bonitas. A gente está em uma fase difícil, você sabe. Eu sabia. Sabia demais. Sabia também que a expressão a fase difícil na minha família era uma espécie de título de propriedade temporária, que vinha com mobília e sem multa. Recolhi meus pensamentos e escolhi a resposta como quem escolhe roupa para reunião importante. Eu sei, falei. Por isso mesmo eu elaborei uma proposta. Liguei o alto-falante e deixei minha voz soar calma, cortante, sem rancor barato. A proposta era simples, prática e feita para doer onde a gente normalmente não doa, no bolso e na imagem. Vocês ficam até o 10º dia de cada mês e contribuem com 50% das contas do período. Caso queiram exceder, há uma tarifa diária simbólica que será convertida em poupança para a educação do bebê, porque todo mundo aqui teme que a vida dele seja igual às decisões dos pais. Minha irmã riu, ofendida, minha mãe fez aquela careta que mistura culpa com treinamento vocal para argumentos dramáticos, e meu pai mordeu a língua como se ela fosse um pedaço de pão duro. Coloquei no grupo de família a planilha que eu mesma havia preparado, dias de estadia, itens de responsabilidade, tarefas domésticas, valores proporcionais e um campo para assinatura. Assinatura digital, claro, porque viver no tempo das assinaturas no guardanapo é charme que minha conta bancária não aceita. Eles me encararam como quem vê cavalo de 3 cabeças. Minha mãe tentou usar a arma emocional devolvendo a velha frase fatal. Mas filha, você está sendo injusta. A gente nunca foi organizado. Eu sei. Mas agora eu sou. Organização salva lares. E às vezes salva relações, quando aplicada com limite e humor. Ela suspirou, respirou e assinou a cara de pranto que aprendeu no curso intensivo da família. Tive pena por um segundo. Só um. Punir emocionalmente com eficiência é coisa que também se aprende. Com a planilha assinada, passei para a etapa 2, formalizar. Fiz um documento simples, todo em linguagem direta, explicando responsabilidades, prazos e consequências. Anexei cópia do contrato da locação do apartamento da praia, o comprovante de pagamento que eu havia guardado e uma nota explicativa sobre o que caracteriza a ocupação indevida. Enviarei tudo para o e-mail familiar e deixei uma cópia impressa na mesa da cozinha, com um envelope em cima escrito, para leitura adulta. Senti uma pequena satisfação maliciosa ao ver o envelope. Coisa de pessoa que já foi protagonista de 6 novelas internas familiares e aprendeu a usar o cotidiano como arma administrativa. Os dias seguintes foram um tecido de pequenas humilhações e grandes tentativas de manipulação. Minha mãe usava o poder do teclado para chorar no grupo, meu pai passeava pela casa como quem procura uma razão para se sentir indispensável, minha irmã alternava.
Entre cair de joelhos em cena dramática e planejar saídas que envolviam amigos da igreja e a um conhecido que pode arrumar um cantinho barato. Eu cedi em uma coisa, deixei as crianças usarem minha rede como cinema improvisado. Tínhamos pipoca, desenho e um ritual de quietude que durava o tempo exato do episódio. Nos minutos entre um desenho e outro, eu observava aquelas pequenas bocas mastigando e pensava na incrível capacidade humana de reconstruir alegria com detalhes simples. Era bom, não nego. Era também o que me impedia de transformar em peça pública o que era, no fundo, uma decisão financeira. Foi numa manhã de sábado que a realidade bateu em forma de carta. Chegou pelo correio o selo, carimbo, formalidade e meu coração teve um leve pulo que poderia ser ansiedade ou ansiedade em karatê. Era uma notificação da administradora do condomínio do apartamento da praia, relatório de tentativa de invasão e solicitação de providências no imóvel tal. Li 2 vezes, 3, 4. O texto era claro como sempre, tentativas de ocupação foram registradas por vizinhos e a administradora pedia providências legais caso houvesse insistência. Alívio e culpa se misturaram por um segundo. Alívio porque eu estava certa em ter impedido o assalto à porta alheia, culpa porque aquele registro poderia transformar a vida dos meus em um acúmulo de vergonha pública. Mas cuecas sujas se lavam dentro de casa, pensei. Só que nessa família ninguém aprendeu a lavar roupa. Mostrei a carta. Minha mãe caiu em prantos como quem aprendeu a arte da hipérbole. Minha irmã, agora em 2 tons, fez drama. Meu pai, pela primeira vez desde que comecei a cobrar, pareceu inquieto. Não porque havia risco real, mas porque a exposição pública ativa um botão que poucas famílias conseguem ligar sem vergonha. Eles vão pensar que somos invasores, minha mãe disse, soluçando. Melhor pensar em que somos invasores do que ouvir a administradora familiar, respondi, seca e ligeiramente jocosa. A conversa evoluiu para algo inesperado. Minha irmã sugeriu que pedíssemos ajuda de parentes distantes. A ideia, obviamente, era transformar a questão em espetáculo de solidariedade. Invocar tia distante e primo que sempre dizem eu ajudo e nunca ajuda é tática antiga. Eu já havia sido enganada por essa tática antes. Fiz a leitura do cenário, pedido de ajuda que viraria compra de briga, conselho de quem não resolve nada e, possivelmente, mais gente morando na minha sala. Recusei com elegância. Não vamos fazer drama, sugeri. Vamos fazer logística. Vou indicar um abrigo temporário que tem vagas e suporte. Se aceitarem, ótimo, e se não, nós assumimos o custo proporcional. Mas nada de usar parentes como palhaços no circo familiar. Minha mãe olhou para mim e, pela primeira vez, pensei ter visto respeito misturado com derrota. Meu pai suspirou e admitiu, em voz baixa, que talvez tivesse exagerado. Minutos depois, estavam compondo um plano. Nada heróico, pagamentos proporcionais, estadia limitada. Uma trégua administrativa, portanto. Enquanto isso, eu arquitetava o que chamei mentalmente de a campanha de ressocialização doméstica. Era uma lista de pequenas ações: arrumar currículo da minha irmã, ligar para um conhecido de trabalho e apresentar ela como potencial colaboradora, agendar consulta pré-natal com o plano de saúde, claro, estabelecer prazos reais. Porque piedade sem prazo vira ocupação em capítulo indeterminado. No meio dessa arrumação de vida alheia, descobri algo que me atingiu como um soco surdo. A minha mãe guardava fotos antigas em que eu aparecia menina, com os cabelos presos e o rosto cheio de futuro. Vi ali, claro, o peso da história. Eles eram capazes de erros e também de afetos. E aquilo me afligiu por um segundo. Era só um segundo. Depois veio a minha voz interna, prática e cruel na medida certa: eu não sou o depósito de vida de ninguém. Sou um ser com limites e amor que precisa ser regulado. Pus o café na mesa e anunciei que organizaria uma reunião de transição na manhã seguinte, com hora marcada, pautas claras e, claro, café forte. Eles concordaram com menos entusiasmo do que eu gostaria, mas concordaram. Talvez a ideia de pagar pela estadia os assustasse mais do que qualquer planilha. Talvez o constrangimento fosse fabricante de caráter. Naquela noite, deitei-me e escrevi no meu caderno: regras não são crueldade. São a arquitetura do convívio. Sentei, suspirei e ri baixo. Rir para não dar paulada, lembra? Pois eu tinha a sensação de que a paulada, se necessária, teria recibo.
e eu gosto de coisas organizadas. Adormeci com a lista de tarefas na cabeça, imprimir a planilha, telefonar para o abrigo recomendado, confirmar a consulta pré-natal e, acima de tudo, guardar um pedaço de ternura para as crianças que nada pediram nessa novela. Amanhã a reunião viria com café, contrato e, se preciso, com uma serenidade implacável. A família inteira, naquele instante, era como uma caixa de som desafinada. Eu iria afinar, fosse com voz, com papel ou com o simples ato de colocar as coisas no lugar. Porque meu lar era um território e, como todo território, merecia defesa. Não por rancor. Por sobrevivência. No dia seguinte, acordei antes do sol. Fiz café como quem prepara munição, forte, direto e amargo o suficiente para acordar até os mortos da consciência. A casa estava quieta, aquele silêncio de quartel antes do toque da corneta. Peguei meu caderno, minha caneta e um envelope com a planilha. Hoje seria o dia da reunião familiar extraordinária para a restauração da sanidade doméstica. Título grande, efeito garantido. Quando todos se arrastaram até a cozinha, já havia xícaras postas, pão fatiado e minha expressão de diretora de colégio que sabe exatamente o que vai acontecer. Senta todo mundo. Temos pauta e café. Anunciei. Meu pai, desconfiado, pegou a caneca com o cuidado de quem segura uma granada. Minha mãe cruzou os braços, e minha irmã chegou atrasada, com os cabelos bagunçados e a cara de quem ainda acreditava que drama emocional vence planilha. Que é isso, uma audiência? Ela perguntou, debochando. Quase. Só que aqui o juiz também faz o café. Abri o envelope, tirei as folhas e comecei a leitura com voz calma, quase doce. Item 1. A estadia de vocês vence hoje ao meio-dia. Item 2. A partir de amanhã, aluguel proporcional será devido. Item 3. A contribuição para as contas começa imediatamente. Item 4. Manutenção da ordem e respeito às regras da casa. Minha mãe piscou rápido, igual quando finge que entendeu, mas não entendeu nada. Filha, isso é sério? Mais sério que as promessas que vocês fizeram quando disseram há uns dias. Meu pai respirou fundo, olhou para mim e tentou a tática diplomática. A gente não precisa transformar isso num contrato. Família resolve conversando. Conversa é quando duas partes falam. Aqui, só eu tenho casa no nome. Minha irmã bufou, segurando a barriga. Você gosta de humilhar, né? Não, eu gosto de dormir em paz. Coisa que não acontece desde que viraram minha casa em rodoviária emocional. Ela levantou abruptamente, as crianças começaram a chorar, minha mãe fez aquele movimento clássico de vamos todos culpar a racional. E eu, no meio da cena, senti o riso subindo. Não o riso cruel, mas aquele riso de quem chegou no limite e percebeu que o limite é confortável. Gente, vocês estão brigando comigo porque eu pedi o básico, responsabilidade. Isso aqui não é o Big Brother da piedade. Meu pai ficou em silêncio, o que era raro. Ele observava tudo com um olhar misto de orgulho ferido e medo do futuro. A verdade é que ele sempre acreditou que o mundo se ajeitava sozinho, o tipo de otimismo que afunda navios. Quando o relógio marcou meio-dia, eu fechei o caderno e declarei, pauta encerrada. E foi aí que o inesperado aconteceu. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, levantou-se e começou a recolher as coisas. Sem discurso, sem chantagem. Ela pegou as roupas das crianças, dobrou com pressa, e chamou meu pai com aquele tom que ele sempre obedece. Minha irmã olhou para mim, incrédula, você realmente vai deixar a gente sair assim? Vou. Porque eu aprendi que às vezes o maior gesto de amor é dizer chega. Ela riu de nervoso. Você vai se arrepender. Talvez. Mas pelo menos o arrependimento dorme sozinho no travesseiro dele. Ajudaram-se em silêncio, carregaram as malas, e o som da porta se fechando foi o hino da minha vitória. Nenhum aplauso, nenhum discurso. Só o som seco de madeira encontrando metal e, logo depois, a paz voltando como brisa. Fiquei parada no meio da sala, observando o espaço que antes parecia pequeno. Agora, de repente, enorme. O ar circulava outra vez, e até o relógio voltou a marcar o tempo sem drama. Peguei minha caneca de café já frio e sentei na rede. Ali, entre o eco dos passos que iam embora e o som distante da vida retomando o ritmo, entendi uma coisa: paz é cara, mas vale cada centavo.
À noite, o telefone tocou. Era minha mãe. Filha, chegamos na casa da sua tia. Vamos ficar por aqui uns dias. Sorri. Uns dias? Que nostalgia. Ela riu, um riso tímido. Você sempre foi dura, mas talvez estivesse certa. Mãe, eu não estava certa. Eu só cansei de estar errada por amor. Desliguei. A semana passou e, aos poucos, a casa retomou o cheiro de lavanda e liberdade. Guardei o caderno da crise familiar na gaveta e deixei o envelope da planilha sobre a estante. Toda vez que olho para ele, lembro de que amor sem limite vira invasão, e bondade sem lógica vira prisão. Às vezes rio sozinha, lembrando do dia em que eles chegaram cheios de planos e saíram com o boleto vencido como lembrança. E penso, a vida é mesmo engraçada. Tem gente que chega para tomar sua casa, e sai levando uma lição. O mar, lá longe, continuou mesmo sereno, irônico, imparcial. Assim como eu. Fim.